Oi, pessoal, tudo bem? Por acaso vocês têm ouvido falar nos jornais ou na internet sobre o aumento do número de casos de febre amarela, principalmente nas regiões próximas aos grandes municípios, especialmente, e a gente pode citar, é claro, aqui de onde a gente está filmando, que é o município de Goiânia. Você sabe o que causa febre amarela? Como ela é transmitida? Será que os macacos são um problema para a gente? E aí, tá curioso? Então fica com a gente que vai ter muita coisa legal vindo hoje por aí. Então, o que significa a Defesa Civil, as secretarias estaduais de saúde emitirem um alerta? Significa que o vírus está circulando. Significa que a chance das pessoas serem infectadas ou da doença acontecer na população como um todo é maior. Mas existem algumas medidas que a gente pode tomar para evitar que isso aconteça efetivamente. Na verdade, não é considerado um surto, já que a febre amarela ela apresenta um perfil cíclico e costuma reaparecer num período entre 5 e 7 anos. O que aconteceu foi que em 2025, falando especificamente aqui de Goiás, nós tivemos 38 macacos mortos com confirmação diagnóstico positivo para a febre amarela. Então, diante desse fato, o Ministério da Saúde, coordenou uma ação junto com a Secretaria Municipal de Saúde. Foi promovida uma ação coordenada para incentivar, para incrementar a vacinação, sendo que desses 38 macacos, eles estão distribuídos em 10 municípios de Goiás, sendo um deles Goiânia. Ou seja, o vírus está circulando em diferentes localidades do estado. Mas nesse sentido é muito importante a gente frisar que os macacos eles não transmitem a febre amarela diretamente para a gente. Para que essa transmissão ocorra, são precisos os vetores. Então, a gente pode dividir a febre amarela em dois ciclos, o urbano e o silvestre. No ciclo silvestre, ou seja, que acontecem nas matas, o hemagogos é o principal inseto transmissor da febre amarela. Já no ciclo urbano, é o Aedes. Mas é muito importante que se diga que, em termos de transmissão urbana no Brasil, a gente não vê casos desde a década de 40. Apesar disso, como a doutora Marcele disse, a observância desses casos em macacos, que estão normalmente nessas áreas de mata, portanto região silvestre, serve como sinal de alerta. Se existe um macaco, que é um reservatório definitivo do vírus, e existir o vetor, se esse vetor estiver infectado, ele pode transmitir para a gente à medida que a gente entra nesse ciclo. Então, pessoal, é muito importante que vocês entendam. Nada de matar macaco, nem fazer nada nesse sentido. Eles são um sinal de alerta, que a gente precisa se prevenir. Então, o Brasil, basicamente, ele está associado ao ciclo silvestre. Ele ocorre na área rural, florestas, né? Nesse caso, nós temos principalmente os mosquitos do gênero Sabetes e Hemagogos envolvidos em casos com macacos, né, ou primatas não humanos. Nós, humanos, nós entramos nesse ciclo de forma acidental justamente ao adentrar essas áreas. O ciclo urbano, desde 1942, ele não é descrito no Brasil, e aí ele ocorre de uma forma diferente. Nesse caso, o principal vetor é o Aedes, né, envolvido também nos casos de dengue e zika. E aí, nesse caso, os humanos eles entram em contato com o vírus em áreas rurais, eles voltam para a área urbana dentro do período de viremia, que é quando o vírus está circulante no sangue, e aí nós infectamos o Aedes. Esse vírus ele vai replicar, ele vai se multiplicar no Aedes, e a partir daí o Aedes vai infectar novas pessoas suscetíveis. Então, sempre há um risco iminente de retorno da febre amarela urbana quando nós temos o vírus circulando na região. Bom, a febre amarela, de forma geral, como boa parte das doenças virais, ela tem sintomas que são considerados bem inespecíficos. Então, as pessoas vão sentir dor de cabeça, eventualmente vômito, fadiga, dor muscular, o que é bem esperado. Qual que é o grande problema da febre amarela? Por que ela preocupa?
Porque ela tem basicamente 3 locais como alvo: o fígado, que é o alvo principal, a medula e os rins. E isso por si só pode trazer grandes problemas para a nossa saúde, podendo resultar inclusive na morte das pessoas infectadas. Por isso, considerando principalmente o momento de chuva, né, que a gente tem até maio, a gente vai estar nesse período de chuva, e a ocorrência desses animais infectados próximos às capitais, é importante redobrar os cuidados e a atenção. E em caso de apresentar sinais e sintomas compatíveis, procurar o serviço médico. A questão da gravidade da febre amarela está intimamente relacionada com a capacidade desse vírus de se multiplicar em múltiplos órgãos. Além disso, a infecção viral ela também está associada a uma resposta imunológica exacerbada, e isso vai levar à falência múltipla de órgãos. E existem alguns fatores de risco, como, por exemplo, a idade avançada, a ausência de vacinação e a alta carga viral no sangue. Isso pode elevar a probabilidade da pessoa evoluir para um quadro mais grave de febre amarela. Então, o monitoramento é uma das ações de maior sucesso do Ministério da Saúde, né? Então, a gente chama isso de vigilância de epizootia. Como que isso se dá? Ele começa quando um macaco ele aparece ou morto, sem causa natural aparente, né? sem que seja um atropelamento, um acidente, ou ele está naturalmente doente, né? Ele mostra apatia, um perfil não compatível com o que ele normalmente apresenta. E aí, qualquer pessoa pode notificar, ou pode ser um agente de saúde, tá? Então, a Secretaria de Saúde do município é acionada. A Secretaria de Saúde, ela vai notificar, tá? E aí é importante que isso se dê de uma forma muito rápida, num prazo de até 24 horas. E, geralmente, uma equipe de zoonoses da vigilância vai para aquele local e vai identificar a espécie de macaco e vai fazer a coleta da amostra, tá? Então, como o professor Elias Wilton falou, pode ser o fígado, o baço, né? Vai depender do estado daquele animal no momento, e esse material biológico vai ser encaminhado para diagnóstico, tá? Então, uma vez a gente tem o diagnóstico da morte do macaco tendo sido positivo para o vírus da febre amarela, automaticamente existem ações de promoção, de incremento de vacinação, tá? Então, aqui, especificamente em Goiás, o alvo seria 95% da população imunizada, e nós estamos no nível de 74,19% de pessoas imunizadas. E, além disso, nós temos agentes de saúde que vão ali naquela região onde os macacos foram encontrados mortos para uma vigilância ativa, se tem pessoas com febre ou se existem outros animais doentes ou mortos naquela região. Bom, como funciona o processo de vacinação? Primeiramente, existe a vacina para as crianças, onde a primeira dose é dada aos 9 meses e a segunda aos 4 anos, e depois uma única dose na vida adulta é suficiente. Importante que se diga nesse sentido que se a criança só foi vacinada com essas 2 doses, ou seja, até os 4 anos, a partir dos 5, e principalmente em situações como essa, onde a gente observa um número de casos importantes, ela deve receber uma nova dose. Essa vacina é sim segura, mas ela apresenta um detalhe importante. Não são todos os grupos que podem receber essa vacina. Exemplo, as pessoas acima de 60 anos normalmente não recebem essas vacinas, as crianças com idade inferior a 9 meses e demais grupos que podem ser considerados imunossuprimidos. Pessoas acima de 59 anos, elas só devem ser vacinadas mediante recomendação médica. Bom, a principal questão da vacina atenuada, como a gente já falou em outros vídeos, vamos tentar falar isso de uma forma bem simples, tá? Então, a gente pega o vírus, ele passa por alguns processos no laboratório, onde ele perde um pouco da capacidade dele em causar doença. No indivíduo que está com o sistema imune legal, não é esperado que ele fique doente, mesmo as reações adversas, elas são registradas num nível bem baixo.
Então, essas vacinas, justamente por essa característica, que não é o que a gente pode falar de vírus morto, é por isso que existem algumas restrições com relação à administração em algumas faixas etárias e ou grupos específicos. Mas como a doutora Marcele bem disse ainda há pouco, por exemplo, as pessoas com 60 anos ou mais, essa administração ela pode ser liberada sob prescrição médica e principalmente em situações onde a gente tem um aumento do número de casos dos hospedeiros permanentes ou definitivos, que é o caso dos macacos. Bom, a resposta imune e a vacina ela serve principalmente para ativar o nosso sistema imune e gerar uma coisa muito importante que chama memória imune. O que é a memória imune? Sabe quando você vê uma pessoa uma vez e depois de uma semana você encontra essa pessoa de novo? Você lembra dessa pessoa, certo? O nosso sistema imune funciona de uma forma muito semelhante. Então, a gente precisa ser exposto a esse agente, no caso a vacina, para que o nosso sistema imune desenvolva uma resposta e, com isso, caso e se a gente seja infectado por esse vírus, por exemplo, a gente tem uma resposta eficiente. Parte dessa resposta, parte dessa defesa, ela já se inicia ali por volta do 7º dia após a vacinação. O ideal, em torno do 14º, 15º dia, a gente já começa a ter uma resposta bem efetiva. Então, para os viajantes, eles têm que estar imunizados, né? Se ele vai para uma área endêmica, pelo menos 10 dias antes de chegar nesse local e, se puder, utilizar uma roupa que cubra o máximo possível, né, do corpo e, de preferência, roupas claras que facilitam a visualização do mosquito. Nesse sentido, é importante também que se diga, né, além da roupa clara, que proteja e que exponha o mínimo possível do corpo, o uso de repelentes é mais do que recomendado. Então, se você está indo para uma área de mata ou um local onde você sabe que vai ter um número importante desses insetos, previna-se e utilize o repelente. Inclusive sobre a roupa. Exato. Existe sim um risco de retorno, principalmente se a cobertura vacinal decair. Então, ao adentrar as áreas de mata, nós podemos nos infectar e, ao retornar para a cidade, nós vamos infectar a população de Aedes existente nas cidades. Então, esse risco ele é real e monitorado. Porém, no Brasil, não existe caso de febre amarela urbana desde 1942. Bom, como nós já dissemos, a principal forma da população como um todo estar protegida é dar uma conferida lá na carteira de vacinação e ver se a vacina contra a febre amarela está em dia. E não agredir os animais. Os macacos, eles são tão vítimas quanto nós. Exatamente. E aí, pessoal, gostaram do vídeo de hoje? Aprenderam um pouquinho mais sobre febre amarela? A gente conseguiu resolver alguns desses mitos importantes? Entendeu que manter a vacinação em dia ainda é a melhor estratégia de prevenção? Que bom! Aproveitando, fica sempre aquele pedido. Dê o like, curta, compartilha, se inscreva nos nossos canais. Tá bom? Até a próxima!